Nós vamos queimar cada vez mais para Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Deus seja louvado. Você já pensou se antes de cada situação difícil que nós enfrentamos, porque nós enfrentamos situações difíceis, mas você já pensou se antes de cada situação difícil que viesse para nós um aviso de que nós iríamos enfrentar um momento difícil? Pensa nas situações difíceis que você já enfrentou na tua vida. E pensa se em cada uma delas, antes de elas aparecerem, viesse um aviso para você: olha, tal dia vai começar uma situação difícil. Tal momento você vai viver um período difícil na sua vida. Sabe, eu tenho certeza que se nós recebêssemos esse aviso, nós iríamos nos preparar para o momento difícil. Nós iríamos buscar uma preparação, nós iríamos buscar um fortalecimento, para que quando aquela situação que nós fomos avisados chegasse, nós estivéssemos preparados para enfrentar ela. Não é assim? E aí talvez dessa forma, por estarmos preparados, essas situações não nos afetariam tanto quanto elas têm nos afetado. Talvez elas não fariam tanto estrago nas nossas vidas como elas têm feito, né? Nós vemos tantas pessoas que vivem tão inconstantes, com tantas variações de humor, de disposição, né? E tudo isso é devido ao quê? Devido aos tempos difíceis que enfrentam, devido às situações complicadas da vida que elas enfrentam. Então nós entendemos que o alerta, que o aviso que momentos difíceis viriam, nos tornariam mais preparados. Você concorda com isso? Que se você fosse avisado, você estaria mais bem preparado para aquilo que de ruim muitas vezes está por acontecer. Então talvez a coisa mais importante do que as coisas que estão acontecendo é nós estarmos preparados para aquilo que está acontecendo. Mais importante do que as coisas que vão acontecer é nós estarmos preparados para aquilo que está por acontecer. Porque é essa preparação que vai fazer toda a diferença diante da situação. É essa preparação que vai mudar o resultado daquilo que nós vamos enfrentar, né? Então a situação agora é a seguinte. A questão agora é essa: se nós conhecemos a Cristo e se nós conhecemos a sua palavra, então eu preciso relembrar você que nós já fomos avisados acerca de tempos difíceis. Se nós conhecemos a Deus e se nós conhecemos a palavra dele, não existe ninguém aqui que foi pego de surpresa. Não existe ninguém aqui que não for avisado antes de que momentos difíceis viriam. E mais do que isso, o próprio Senhor Jesus foi quem fez o alerta. Lá em João 16:33 ele vai dizer: nesse mundo vocês terão aflições, nesse mundo vocês terão tempos difíceis, nesse tempo vocês terão lutas, nesse tempo vocês terão dores, nesse tempo vocês terão sofrimentos. Ele está avisando, mas ele diz: mas tenham bom ânimo. Então não só ele alerta, como ele nos direciona como nos posicionar diante do tempo difícil. Vocês terão provações, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu já venci o mundo. Aquele que vocês vão enfrentar, na verdade já foi vencido, porque eu já venci por você. Da onde eu encontro determinação e da onde eu encontro bom ânimo para enfrentar? Na palavra dele, quando ele diz: eu já venci. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Que muitas vezes a batalha que a gente deixa nos abater, a luta que a gente muitas vezes fica desanimado e triste, diz: será que isso nunca vai acabar? Eu tenho uma notícia para você. Essa luta, na verdade, é uma luta covarde. Essa luta, na verdade, não é uma luta tão severa quanto você acha. Não, pastor, não. Sabe por quê? Porque nós já sabemos quem vai ganhar. Ou melhor, nós já sabemos quem ganhou. Nós só precisamos passar por ela. Mas passar com esse... Talvez é por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
E é isso que nós precisamos entender hoje. A palavra de Deus, ela nos alerta. A palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos chama a uma preparação. A palavra de Deus nos prepara para aquilo que nós vamos enfrentar na nossa vida. Então, talvez a questão não é que nós não sabíamos, mas talvez a questão é que nós não acreditamos naquilo que nos foi ensinado. Não é porque a gente não sabia, porque está na palavra, mas talvez nós não demos crédito, e porque não demos crédito, não nos preparamos para aquilo que iríamos enfrentar. Então, nesse momento, quando você entende assim, caramba, então eu já sabia que vinha tempos difíceis, eu já sabia que ia ter momento da minha vida que ia ter luta, então eu já sabia que ia ter, nem todo tempo vai dar tudo certo. Então, nesse momento, não é para você se sentir triste, não. Se você tiver que sentir algo, sinta indignação por não ter acreditado e se preparado melhor. Mas daqui para frente pode ser diferente. Desse dia para frente, eu posso encarar as coisas de uma maneira e de uma ótica, de um prisma diferente a qual eu tenho enfrentado até hoje. E acredite, se nós decidimos caminhar dessa forma, entendendo e nos preparando para aquilo que está por vir, nada mais te abate, nada mais te abala, nada mais te fará pensar em desistir, nada mais te fará retroceder, e nós vamos avançar cada vez mais. Amém, gente? Você crê nisso? Isso aqui é só uma introdução. Então vamos para a Bíblia. Abre aí lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e verso de número 11. Aleluia. Que manhã maravilhosa. Manhã na presença de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11. Isso. Umas Bíblias sendo folheadas, abertas, eu vou te esperar aí. 2 Timóteo, capítulo 4, e verso 11. Diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Vai um pouquinho para frente nesse mesmo capítulo, vamos lá no verso de número 21, 2 Timóteo 4 e 21. Diz Paulo: procura vir antes do inverno. Eúbulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Amém. Graças a Deus. Querido, Paulo está escrevendo aqui ao seu filho na fé, Timóteo. Essa é a carta de Paulo ao seu discípulo amado, ao seu filho espiritual, ao filho na fé, Timóteo. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele está relatando ali como ele está vivendo, com quem ele está vivendo, né? Ele fala ali com quem ele está, só está com Lucas. E ele está dizendo ali, ele está dando algumas recomendações para Timóteo. Ele está fazendo alguns pedidos ao seu filho na fé. Ele está fazendo alguns pedidos a Timóteo. E dentre esses pedidos, algo chamou o meu coração, chamou a atenção do meu coração, que foi o pedido quando Paulo diz assim: Timóteo, traz para mim a minha capa. Traz para mim, quando você vier, a minha capa que ficou em Troade. Traz para mim. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Traz a minha capa, porque eu vou precisar dela. Capa fala de um revestimento. Capa era uma vestimenta daquela época. E toda vestimenta representa um revestimento. Toda vestimenta, representa o que? Um agasalho, uma proteção, não é assim? A gente veste roupa para nos aquecer do frio, para nos proteger. Então é isso que uma capa simboliza. E Paulo está dizendo assim: traz a minha capa, porque eu vou precisar dela. Eu vou precisar desse revestimento, eu vou precisar dessa cobertura, eu vou precisar desse vestimento. Por quê? Porque algo está para acontecer.
Algo que vai acontecer vai exigir de mim que eu esteja preparado. E ele vai dizer por quê? Porque aí no verso 21 ele diz assim: procura vir antes do inverno. Porque eu vou precisar dessa capa, desse revestimento, dessa proteção antes que o inverno chegue. Consegue entender? Ele pede algo que ele vai precisar e depois ele esclarece o porquê ele vai precisar. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, Timóteo, eu sei que uma nova estação vai chegar. Já já uma nova estação vai entrar em cena. E essa é uma estação um tanto quanto severa, rígida, fria. E eu preciso estar preparado para ela, para que ela não venha me esfriar, para que ela não venha causar dano na minha vida. Por isso, quando você vier, me traz a minha capa. Traz a minha capa, porque eu quero estar preparado para enfrentar essa estação que está por vir. Sabe, queridos, muitas vezes nós não somos derrotados pelo problema que surgiu, mas somos derrotados pela falta de preparação para enfrentar os problemas. O que nos derrota não é o inimigo, o que nos derrota é a nossa falta de preparação para enfrentar o inimigo. É isso que muitas vezes nos bota na lona, sabe, é isso muitas vezes que nos nocauteia. Não é nem o problema em si, mas é nós não estarmos preparados para esses problemas que surgem. Porque não estando preparados, nós nos tornamos vulneráveis, nós nos tornamos presas fáceis, nós nos tornamos alguém que não esboça reação, alguém que não consegue ir para frente de confronto. Então volto a dizer, nós só podemos estar despreparados, e pelo menos aqui nesse lugar, se nós não temos dado ouvido àquilo que tem sido ensinado. Não há outra razão para a gente dizer: eu estou despreparado porque ninguém me avisou. Me perdoa. Se tem uma coisa que eu tenho buscado e pedido para Deus, é o pedido de eu não ter que me arrepender de uma coisa. E sabe qual é essa uma coisa? De no dia de eu estar diante dele, de eu ter que dizer: Senhor, me perdoa porque eu preguei a coisa errada. Isso todos os dias eu velo e peço para Deus que eu nunca precise fazer isso. Que aquilo que seja pregado, ainda que muitas vezes, não gostei, seja aquilo que vai te preparar para os embates da vida. Que aquilo que muitas vezes a gente recebe e diz: caramba, não era isso que eu queria. Não, isso está te tornando mais forte para aquilo que você vai enfrentar, para aquilo que você vai se deparar nessa vida. Sabe, talvez tem muito lugar dizendo hoje aí: Deus vai fazer, Deus está fazendo, a bênção vai chegar, o milagre vai chegar. Pastor, você não acredita que Ele vai fazer? Eu acredito. Você não acredita que o milagre vai chegar? Eu acredito. Você não acredita que vai acontecer? Eu acredito. Mas eu também aconteço que só vai fazer chegar ou acontecer aquilo que Ele queira. Então eu não posso ficar dizendo: fica aí tranquilo que Ele vai fazer, fica aí tranquilo que Ele vai. Não, querido, eu preciso dizer: desperta tu que dormes e se posiciona. É esse o nosso papel diante da palavra de Deus. É isso que Deus espera. Ele é Deus e Ele faz o milagre, Ele faz acontecer, Ele faz chegar, Ele faz o sobrenatural. Mas isso é com Ele, se Ele quiser, quando Ele quiser. O que nos importa saber é o que nós precisamos fazer diante dEle. O que Ele vai fazer diante de nós, isso é incontestável, Ele faz. Mas e nós? Estamos fazendo diante dEle aquilo que Ele espera? Isso fala de preparação, gente. Sabe, Paulo está dizendo assim: traz a minha capa, Timóteo, e procura chegar aqui antes do inverno. Que o inverno não me pegue sem essa capa, que o inverno não me pegue sem esse revestimento. Nós já tivemos invernos rigorosos, e pela graça e pela bondade de Deus, nesse ano praticamente nem inverno tem, gente. Olha como Deus é bom. Você já pensou num momento desse de pandemia, de Covid, se o inverno fosse intenso? Porque no momento do inverno as doenças se proliferam. Já pensou como Deus é bom? Essa é a bondade de Deus. Existe um vírus, existe uma pandemia, mas Deus está guardando e protegendo. Mas nós já tivemos invernos severos, invernos rígidos, invernos onde muitos sofreram com o frio. E acredite você, não há muito tempo atrás tivemos invernos onde pessoas morreram em Araucária de frio. Não faz muito tempo.
de pessoas que morreram no inverno de frio. E talvez você está ouvindo eu falar e você se espanta, e você diz assim: caramba, mas que frio foi esse? Não é que o frio não veio, mas você não sentiu o frio. Não é que o frio não veio, mas esse frio não te tocou. Porque alguém morreu nesse frio, e talvez você nem se lembra desse frio, porque você estava protegido, porque você estava agasalhado, porque você estava bem aquecido. E talvez você nem percebeu que esse inverno foi tão intenso. Eu acho que deve ter feito uns 2 anos atrás, que teve caso de morador de rua que morreu no inverno, com frio. E aí você fica olhando e pensando, e eu sei que nessa hora dá uma tristeza no nosso coração, porque você pensa: caramba, mas ele não teve culpa. Morreu simplesmente porque não tinha um agasalho, porque não tinha uma casa, porque não tinha a cama quentinha que você tem, porque não tinha o teto para cobrir e proteger e aquecer durante toda a noite. E eu sei que quando nós falamos assim parece injustiça, porque você está me olhando e dizendo: pastor, mas ele não tinha como pagar um preço para se aquecer. É verdade, e no natural é bem assim mesmo. Talvez morreu porque não tinha condições de comprar um agasalho. Talvez morreu porque não tinha condições de ter um lar, de ter um cobertor em uma cama para aquecê-lo. E isso é válido no natural, mas deixa eu te dizer, não vale para o espiritual. Sabe por quê? Porque se no natural você precisa pagar um preço para se manter aquecido, no espiritual alguém já pagou o preço para você ser avivado. Alguém já pagou o preço para você se manter aquecido. Então não é mais uma questão de nós temos que comprar para pagar para ser. Não, alguém já pagou. Por isso, escuta isso, só fica frio quem quer. Só permanece frio quem quer, porque um alto preço já foi pago. Para quê? Para que a chama de Deus queime dentro do teu coração, e para que ela te aqueça mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Sabe, quando vem um inverno rigoroso, como cristãos, o que nós fazemos? Nós começamos a doar roupa, nós começamos a doar aquilo que temos de sobra, para que alguém seja aquecido com aquilo que sobra da gente. Não é assim? Mas espiritualmente não dá para fazer isso. Não dá. Sabe por quê? Porque o fogo que eu tenho me mantém, mas ele não vai te manter. O máximo que o fogo que eu tenho na minha vida pode fazer é despertar em você o desejo de ter essa chama queimando em você também. É o máximo que esse fogo dentro de mim consegue. Por isso que a gente não vem nem pregar aqui, a gente vem queimar. Porque enquanto eu estou queimando aqui, o Espírito Santo está dizendo aí para você: por que você não queima assim que nem esse louco? Por que você não começa a viver assim como ele? Sabe, esse fogo está disponível para mim e para você. Quando eu venho para esse lugar, quando nós nos reunimos aqui, nós precisamos entender quem nós estamos cultuando aqui. Quando nós estamos aqui, eu não estou olhando nessa dimensão, querido. Nós estamos olhando aqui. Eu estou sentindo a presença, eu estou vendo a presença do Espírito Santo. E é isso que faz o nosso coração incendiar. Por isso que nós cantamos, por isso que nós louvamos, por isso que nós podemos oferecer o nosso melhor a Deus. Então no espiritual o preço já foi pago. Você só fica desprovido do inverno espiritual se você quiser. Você só fica assim vulnerável se você quiser. Porque João 10:10, o próprio Jesus disse: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Quem aqui acredita em Jesus? Quem aqui confia na palavra de Jesus? Ele está dizendo: eu vim, e eu vim para te dar uma vida abundante. Aonde está essa vida, pastor? Em Jesus. Porque Ele veio para ser essa vida abundante em nós e através de nós. Então o preço já foi pago. A questão é: será que nós estamos revestidos? Será que nós estamos preparados? Volto a dizer, você está numa casa, você está numa comunidade onde nós estamos pontuando em pregar a palavra de Deus. O nosso maior encargo nesse lugar tem sido isso: falar a verdade, pregar a verdade. Porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos transforma, é a verdade que nos alinha. Só que você tem uma escolha diante da verdade: viver ou não viver. Sabe, queridos, talvez seria mais fácil nós enchermos isso aqui se nós começássemos a negociar a verdade e dissesse: não, vem que você vai ser abençoado, vem que você vai parar de sofrer, vem que tudo vai dar certo. Não, querido, isso não é Bíblia.
Isso não é palavra. E nós estamos aqui com um único propósito. Qual é esse propósito? Anunciar a verdadeira, viva e eficaz, poderosa palavra de Deus. Então isso nós não negociamos. E aí sabe o que acontece? Talvez a gente vai perdendo alguns amigos. Talvez a gente vai perdendo alguns admiradores. Talvez a gente vai perdendo alguns seguidores. Sabe, mas existem coisas que a gente perde na terra para ganhar no céu. Tem coisas que a gente perde aqui. Por isso pega, gente, porque muitos daqui vão pregar, muitos daqui vão anunciar o Evangelho, muitos daqui vão falar de Jesus. E se prepare para um tempo de tratamento de Deus na sua vida. Se prepare para um tempo como a pérola, para ser tratado. Ali, ó, está ali dentro da ostra, ninguém está vendo, mas ela está sendo produzida. Sabe, por isso nós vamos ter que escolher entre agradar a Deus e agradar os homens. Agradar a Deus ou agradar pessoas. Sabe, essa é a verdade que te leva para o céu. Essa é a verdade que te faz viver na terra a vontade de Deus. É tão lindo cantar, né? Pai nosso, seja feita a tua vontade. Mas Deus não quer que a gente só cante, Ele quer que a gente viva isso. Que seja feita a tua vontade. E nesses dias eu com Deus, tirando um tempo com Ele ali, e pensando em algumas coisas que acontecem, pensando em como o ser humano é, pensando em como as pessoas são, a natureza de cada um de nós. E aí Deus me levou a pensar um pouquinho no caminho da rejeição. Porque eu sei que muitas pessoas, talvez a grande maioria que está aqui, já sofreu em algum momento da sua vida com uma rejeição. Com alguém que te rejeitou. Com alguém que te rejeitou uma atitude sua. Como alguém que rejeitou um comportamento seu. Alguém que rejeitou uma palavra. Quem sabe tem gente aqui dentro que foi rejeitado dentro da família. Quem sabe tem gente aqui que se acha rejeitado dentro da sociedade. Quem sabe tem gente aqui dentro até mesmo que se acha rejeitado dentro da igreja. Mas Deus começou a ministrar o meu coração a respeito da rejeição. E a gente sempre olha a rejeição por uma ótica ruim. A gente sempre olha para a rejeição e quando a gente vive ela, a gente se vitimiza. Mas é porque a gente talvez não entendeu o que ela significa. E sabe o que eu quero dizer para você? Você já parou para pensar que talvez a rejeição pode ser um instrumento na mão de Deus? Que Deus pode usar a rejeição como uma ferramenta? Para quê, pastor? Para te aperfeiçoar no propósito dEle. Para que a vontade dEle verdadeiramente prevaleça. Sabe, talvez o medo que as pessoas mais têm nos dias de hoje se chama solidão. Quem é que não tem medo da solidão? Quem é que não tem medo de viver sozinho, de acabar os seus dias sozinhos? Só que com o medo da solidão, a gente abre mão da solitude. Ah, pastor, agora se complicou tudo. Sabe, solidão é alguém que está vivendo sozinho. É alguém que está esquecido, que está largado, que está só. Agora solitude é eu estar só com Deus. E aí por medo da solidão, a gente não quer estar na solitude. A gente quer estar sempre cercado de gente, seja física ou virtualmente, porque a gente tem medo de ficar só. Só que a partir desse medo de ficar só, a gente perde de ser trabalhado por Deus. Por isso Deus às vezes permite a rejeição, o desprezo, para a gente começar a ficar um pouco mais só. E só começar a buscar a Ele. E aí sabe o que Ele me fez lembrar, gente? Ele me fez lembrar do Jeremias. Conhece o profeta Jeremias? Tem lá o seu livro, né? Tem 2 livros na verdade. E Jeremias era conhecido como profeta chorão. Jeremias era aqueles profetas que ninguém convidava para almoçar. Era aquele que ninguém queria saber de convidar em casa. Porque ele sempre tinha uma palavra de Deus. Ele sempre tinha, ele não falava aquilo que agradava os homens, mas ele falava aquilo que agradava o Deus que o levantou. E por isso ele não era bem visto. Ninguém gostava dele. Vivia uma vida de solidão. Por isso que muitas vezes nós vamos ter que escolher entre agradar os homens e agradar a Deus. Nós que anunciamos a palavra precisamos cuidar com isso. Porque às vezes a gente está esperando um retorno aqui, ó. E pode ter retorno aqui que não gerou nada aqui. Mas às vezes existem muitos silêncios aqui, que está gerando uma reverberação aqui.
Por isso, quando eu prego, eu nunca estou olhando para cá, eu estou olhando para cá. Porque a reação que eu espero não é daqui, é daqui. Existem silêncios aqui que estão trabalhando dentro dos nossos corações, que estão ministrando. Sabe, isso é muito importante para a gente entender. E o Jeremias, ele era um cara tão, se sentia só, se sentia desprezado, rejeitado. Tem até lá o livro Lamentações do cara. As lamentações do Jeremias. Porque ele está se lamentando, porque ninguém gosta de mim, eu sou muitas vezes desprezado, eu sou muitas vezes rejeitado. E aí, nesse momento, você está olhando para mim dizendo assim: mas pastor, será que vale a pena viver uma vida de rejeição? Será que vale a pena viver uma vida de desprezo? Querido, deixa eu te dizer, se for a ferramenta que Deus escolheu para trabalhar com a gente, sim, vale a pena. Se for um método que Deus escolheu para nos fazer grandes homens e mulheres de Deus nessa terra, vale a pena. Sabe o que Jeremias dizia? Jeremias dizia assim: Senhor, eu comi o teu livro, e na minha boca esse livro era doce como mel. Olha o que o sujeito fala. Só que o sujeito foi perseguido, ninguém gostava, acabou a vida e talvez não viu nada acontecer. E aí agora talvez eu reforcei na sua mente o entendimento que não vale a pena. Vou dizer, vale a pena. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 16 vai dizer que um dia Jesus se aproxima dos seus discípulos, e ao chamar os seus discípulos ele diz assim: gente, quem o mundo diz que eu sou? Quem as pessoas falam que eu sou? Aí sabe qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, eles dizem que tu és Jeremias, que tu és Elias, ou que tu és um outro profeta. Talvez você não entendeu, mas eu vou te explicar. É muito lindo quando alguém diz assim: ei, você parece com Jesus. Uau! É muito lindo quando alguém diz: ei, eu me lembro de Jesus quando eu olho para você. Mas pensa assim, alguém olhar para Jesus e dizer: me lembrei do Jeremias. Você pegou ou não? Eu olhar para Jesus e dizer: Jesus, você é muito parecido com alguém que nós conhecemos, Jeremias. Será que vale a pena ou não? Vale, querido. Depois de tantos anos, alguém olhar e dizer: olha, esse que está entre nós hoje tem as mesmas características de um profeta que nós já conhecemos, de alguém que já passou pela nossa vida, de alguém que já passou pela nossa história. Então vale a pena sim. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus tratar em frente. Não corra mais dos problemas, não corra mais das adversidades. Não, se prepare para elas. Se prepare, esteja preparado. Davi sai para entregar marmita para os irmãos. Davi sai para levar um alimento para os seus irmãos. E o que é que ele encontra? Uma batalha. O que é que ele encontra? Um adversário. Davi correu, Davi retrocedeu, Davi voltou. Davi disse assim: ei, não tem ninguém aqui nesse meio que vai se levantar para enfrentar esse incircunciso? Não tem ninguém aqui nesse meio preparado para enfrentar? E não havia. Havia homens, fortes, mas nenhum preparado para enfrentar Golias. Aí o Davi deve ter pensado assim: tá para mim, essa é minha oportunidade, esse é o meu momento em que eu estava me preparando. Mas como é que Davi estava se preparando? Lá no campo com as ovelhas, com a sua harpa, adorando a Deus. Como é que Davi estava se preparando? Lá no seu secreto, onde ninguém via. O que Davi era até o momento de encontrar Golias? Um insignificante. Quem era Davi até o momento de Golias cruzar o seu caminho? Ninguém sabia de Davi. Mas e depois daquele dia? Conhece Davi, aquele que derrotou o Golias. Conhece Davi, o menino que derrotou o gigante. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero dizer que existem problemas, dificuldades e circunstâncias que Deus vai permitir na sua vida para projetar quem Ele é em você. Não é para matar, não é para acabar, não é para parar, mas é para dizer: todo aquele tempo que eu passei no quarto chorando, em cima da palavra, orando, falando com Deus, chegou o momento de se tornar público. Porque Jesus mesmo disse: você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai em secreto, ele te ouvirá e te recompensará.
No secreto Ele te ouve, mas no público Ele se manifesta através de você. O problema é que muitas vezes a gente está querendo manifestar no público o que a gente não conquistou no secreto. Vai para o secreto. Vão esquecer de você. Não vão lembrar quem você é, não tem problema. Ah, pastor, eu vou ser mais esquecido do que eu já sou. Pode ser esquecido na terra, mas nunca vai ser tão lembrado no céu. Pode ser que esteja vivendo isso aqui, mas no céu existe alguém que não esquece de cada um de nós. Sabe, nós estamos falando de momentos difíceis, de estar preparados para os momentos difíceis. Eu sei que tudo que a gente queria talvez era vir para a igreja e ouvir uma palavra assim: vai dar tudo certo, você vai vencer, vai acontecer. Só que eu estou aqui para dizer, ainda que não dê tudo certo, você vai permanecer. Ainda que não dê tudo certo, se você estiver preparado, você vai seguir à frente. Aleluia! É isso que vai acontecer. Então nós precisamos pontuar isso. É um alerta, é uma preparação, é um despertar. Ao terminar esse culto, nós vamos nos levantar e vamos voltar para a nossa casa. E talvez amanhã, segunda-feira, o dia mais abençoado da semana, talvez nesse dia problemas vão surgir. E por que alguns vão cair e outros vão ficar de pé? Porque alguns vão decidir viver o que estão ouvindo. Alguns vão decidir estar preparados para a batalha, preparados para o momento difícil. Abre sua Bíblia aí, lá em Efésios, capítulo de número 6, e verso de número 10. Glória a Deus. O Senhor é lindo. Eu te amo, Senhor Jesus. Efésios, capítulo de número 6. Esse é um texto bem conhecido, mas não tem como nós falarmos de preparação, não tem como nós falarmos de revestimento, sem falar da armadura de Deus para a nossa vida. Efésios 6 e 10. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, e depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda súplica e oração. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Lembra que eu falei que o preço já foi pago para a gente estar aquecido? Lembra que eu falei que o preço já foi pago para nós estarmos revestidos? Pois bem, Paulo não está dizendo assim: conquiste a armadura de Deus, faça por merecer a armadura de Deus, compre a armadura de Deus. Ele está dizendo: toma, você tem direito, você tem acesso, alguém já te deu o acesso. Não é legal quando você ganha um cartão de aquele vale presente, cartão presente? Você vai na loja, escolhe o que você quer com aquele valor e não precisa pagar nada. E por que você não precisa pagar nada? Porque alguém já pagou. Existe um vale, um cartão presente aqui nessa manhã. O cartão presente da armadura de Deus, que Jesus já pagou para que a gente pudesse usá-la. O que nós precisamos fazer? Tomá-la, pegar para a gente. É o que ele está dizendo: toma a armadura. Ou seja, você tem acesso, você tem direito, você tem permissão, ela está à tua disposição. Só não usa quem não quer.
Só não se reveste dela quem não quer. Ninguém vai poder dizer, não, isso aqui não é para mim, é só para o pastor. Não, é para você sim. Jesus conquistou. Jesus nos deu esse acesso. E por que nós precisamos usá-la? Ele está dizendo ali tão claro, né? Para quê? Para a gente estar preparado para o dia mau. Tomem toda a armadura de Deus para que vocês estejam preparados para o dia mau. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Gente, sabe o dia mau? Ele chega. Sabe o dia mau? Ele vem. Ele vem para o rico, ele vem para o pobre, ele vem para o novo, ele vem para o velho, ele vem para o brasileiro, ele vem para o americano, ele vem para todos. Um dia ele vem. Então volto a dizer, ninguém está sendo pego de surpresa. Podemos estar sim sendo pegos despreparados, mas não de surpresa, porque não decidimos nos preparar. Ele está dizendo, estejam, se revistam dessa armadura para o dia mau. Então volto a dizer, o problema não é as coisas difíceis estarem acontecendo. O problema é nós não estarmos preparados para as coisas difíceis. Sabe, eu tenho uma convicção no meu coração, eu creio nisso, que o vírus não desviou ninguém. O vírus não tem o poder de desviar ninguém. A pandemia não tem poder de desviar ninguém. Mas o vírus, a pandemia, revelou quem estava despreparado. Revelou quem estava enfraquecido. Então o dia mau chega, o dia mau vem. Mas isso não é o mais importante, porque se sabemos que ele vai chegar, não importa. O que é realmente importante é nós estarmos preparados para quando o dia mau vier. É isso que importa, né? Nós estamos preparados para o dia mau, preparados para a situação difícil. Por quê? Porque é o dia mau que tenta nos derrubar, é o dia mau que tenta nos abater, é o dia mau que tenta fazer com que a gente saia da rocha, é o dia mau que tenta nos abalar. Não é assim com o inverno? O que o inverno, quando chega, produz? Muita doença, não é? Mexe muito com a imunidade das pessoas, e aí torna as pessoas... Já viu uma coisa que acontece muito no dia de inverno, dia frio, fica muito claro isso? O humor das pessoas é alterado. Já viu? Normalmente em dia cinzento, dia de inverno, tem gente que já é mal-humorado por natureza, mas normalmente um dia bonito assim, você fica mais radiante, mais alegre. E naquele dia de inverno, a primeira coisa que altera já é o quê? O humor. Você olha o céu cinzento, dia frio, você já sai com a cara fechada. Está vendo que uma estação tem poder de produzir em alguém que não está preparado? Porque o frio pode estar do lado de fora, mas o frio não vai chegar aqui dentro. O frio pode estar nos rodeando, mas o frio não vai entrar dentro de nós. A palavra de Deus diz, vigiem, porque o diabo, o vosso inimigo, está ao vosso derredor, buscando quem ele possa bramar, tragar. Sabe o que isso significa? Ele está buscando alguém que esteja despreparado, alguém que não vigiou, alguém que não cuidou, alguém que não se preparou para esse confronto, né? Então é assim com o inverno. Então vamos à vestimenta, vamos à armadura, vamos ao revestimento, porque é isso que nos importa. Essa armadura aqui de Efésios que Paulo está citando não é uma armadura humana, não é uma armadura natural, não. Primeira coisa importante que nós temos que entender é isso. Essa armadura que Paulo está nos ensinando aqui não é algo natural, não é algo físico, não é algo humano. Segundo, essa armadura precisa ser usada em conjunto. Ela precisa ser usada em um todo. Não dá para usar apenas uma parte ou outra que eu mais goste. Eu não uso aquilo que eu gosto da armadura, eu uso aquilo que eu preciso, aquilo que nós necessitamos. Está entendendo? Não dá para usar apenas uma peça ou não, nós precisamos usá-la em um todo. Paulo usou essa representação porque naquela época e no meio do povo de Roma era muito comum os soldados romanos usarem aquelas armaduras de guerra. Então era uma linguagem que ficava muito simples para as pessoas entenderem. Era uma linguagem que fazia sentido. Eles viam os soldados romanos usando, então Paulo usou
para ficar mais simples. E ele começa então falando da armadura, e ele começa então a se referir ao cinturão da verdade. Ele diz: tomem toda a armadura de Deus, para que vocês estejam preparados para o dia mau, porque a vossa luta não é contra pessoas. Consegue entender? Quando você entende que a tua luta não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, forças dominadoras do ar, espírito nas regiões celestes, você muda o foco do teu confronto. Já não é mais aqui, é aqui, ó. É buscando o revestimento em Deus. E ele começa a dizer então, primeiro passo: veste o cinturão da verdade. Sabe, querido, cinturão, né? É uma cinta larga que vai na barriga. Normalmente ela era feita de couro. E normalmente ela era usada para quê? Para que o guerreiro, o soldado, deixasse ali a sua espada, deixasse ali a sua arma de batalha, ou talvez ferramentas que lhe seriam necessários. Cinturão também fala de proteção, fala de algo que está protegendo as partes que geram vida. Por isso ele está dizendo: veste o cinturão da verdade. Cinturão da verdade fala de integridade. Como é que nós vencemos o dia mau? Não existe outra forma de vencer que não seja sobre a verdade. É na verdade que nós vencemos, é sobre a verdade. Quem é a verdade? A verdade não é um sentimento, a verdade não é uma tese, a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É cingir-se de Jesus, é vestir-se de Jesus, aquele que é a integridade em pessoa. Na luta contra as trevas, na luta contra o inferno, se nós não estivermos vestidos com a verdade, vai faltar um pedaço dessa armadura, e a nossa batalha vai estar sendo comprometida. Eu sei que muitas vezes a gente olha e pode pensar: pastor, se está chovendo no molhado, falar de verdade para crente. Eu queria que fosse assim, querido. Verdadeiramente eu queria que fosse assim. Não, crente não precisa mais ouvir que precisa andar na verdade. Não, precisamos sim. E volto a dizer, tudo que nós estamos entregando nesse lugar tem sido direcionado pelo Espírito Santo. Então, se você tiver que cobrar algo de alguém, contestar algo com alguém, eu vou te dar um conselho: reclama com a diretoria, reclama com o Espírito Santo, porque eu não estou falando porque eu quero, eu estou falando porque Ele está mandando falar. Cinja-se da verdade. Quer vencer a batalha? Pois bem, coloca o cinturão da verdade. Mas quem sabe esse cinturão incomoda? Não tem problema que incomode. É só com ele que nós vamos conseguir vencer. Não existe outro modo de vencer que não seja na verdade. Não existe outro modo de vencer que não seja em verdade. Cinja-se do cinturão da verdade. Aí então, depois de falar do cinturão, ele fala então agora: coloque a couraça da justiça. Então o cinturão era um objeto que ia na cintura. A couraça era uma outra parte da armadura, que ela cobria a região do peito e parte das costas. Região do peito, tórax, abdômen. Então a couraça servia para quê? Para proteger o coração. A couraça protegia os órgãos vitais, porque se um soldado fosse atingido ali, era a morte na certa. Então, cingido da verdade, agora com a couraça da justiça, que protege o nosso coração, que protege o nosso espírito, né? Nós precisamos disso. E essa couraça não é a couraça da justiça dos homens, não, é a couraça da justiça de Deus. É se revestir da justiça divina. Sabe, muitas vezes as pessoas estão buscando fazer justiça própria. E deixa eu dizer para você, só acredita em justiça própria quem não acredita na justiça divina. Só precisa fazer justiça própria quem não crê que Deus é a justiça. Eu não preciso sair por aí fazendo justiça não, deixa. Vai chegar o momento que Deus vai fazer justiça, porque Ele é o justo juiz. Então se revista dessa
couraça. Ele fala mais, ele cita ainda, tendo aos pés o calçado, o evangelho, com a prontidão do evangelho. Usa o cinturão da verdade, se reveste da couraça da justiça e tem aos pés a prontidão do evangelho. A prontidão do evangelho da paz, do evangelho da salvação, do evangelho do reino. Ou seja, o evangelho é proclamar que Cristo é rei. O evangelho da proclamação do reinado de Cristo. Sabe, às vezes a gente não dá tanta importância para os pés, mas você sabe o que mantém um corpo equilibrado? Não é nem o pé, é o dedão. O dedão é responsável pelo equilíbrio do corpo. Por que nós temos medo muitas vezes de nos movimentar? Porque entre um passo e outro eu preciso tirar ele do solo. E eu sinto aquele desconforto, como se fosse cair. Você consegue entender um papel importante que o pé tem? Por isso ele está falando que o pé não pode estar desprovido, que o pé precisa estar bem calçado. E naquela época ainda os soldados romanos usavam sandálias de couro, e que na sola dela, né? Hoje em dia tem as travas da chuteira, né? Não é assim do esportista. E aqueles soldados, eles usavam as sandálias como se fossem pregos, cravos embaixo. Para quê? Para ter firmeza no andar, para o passo ser firme, para o passo não ser vacilante, para eles avançarem, para quando eles caminhassem, eles não tivessem risco de cair. E ele está falando que os nossos pés precisam estar calçados à prontidão do evangelho. Pé fala de base do corpo, de sustenta o corpo. Pé fala de destino, porque nós vamos chegar onde os nossos pés nos levarem. Por isso os nossos pés precisam estar calçados com o evangelho de Cristo, o evangelho da paz, o evangelho do reino. A palavra de Deus diz, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Mas muitas vezes a gente não cuida desses pés. Muitas vezes esses mesmos pés que precisavam estar revestidos, prontos, né, com o evangelho da prontidão, anunciando o reino de Deus, muitas vezes estamos sendo usados de maneira imprópria, indevida. Provérbios capítulo 6, e eu leio e você escuta, acompanha. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Provérbios capítulo 6 e verso 16 traz um alerta para a gente, porque é de alerta que nós estamos falando hoje, é de aviso, é de preparação. E ali ele vai dizer assim: olha, há 6 coisas que Deus odeia, e há 7 ele detesta. Como é bom saber que tem coisas que Deus odeia, porque se eu sei que Ele odeia, eu não vou fazer, porque eu não quero isso para a minha vida. Como é bom saber que tem coisas que Deus detesta, porque aí eu não quero praticar, porque eu não quero esse sentimento sobre a minha vida. Ele está alertando, Ele está avisando. O que diz? Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso tudo Deus abomina, Deus detesta. O que ele está falando de pé? Pé que é apressado para fazer o mal. Que Deus nos guarde para que os nossos pés não sejam assim, que nos nossos pés estejam sim a prontidão do evangelho, do reino, que nós estejamos revestidos disso. Depois de falar da sandália, ele ainda vai falar do escudo da fé. Veste o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Tenha aos pés calçado o evangelho da prontidão, mas também esteja com o escudo da fé. Sabe, o escudo era um objeto que era usado pelos guerreiros para se proteger dos projéteis do inimigo. Então eles empunhavam o escudo, porque quando o inimigo lançava uma flecha, aquele escudo protegia. Ele está falando para que se proteja dos dardos inflamados do maligno. Eles usavam escudos que eram encharcados, para que quando aquela flecha com fogo batesse, se apagasse. O escudo protegia das flechas, das pedras, dos projéteis que
inimigos lançavam. Então era a proteção. Mas sabe qual é o nosso problema nos dias de hoje? Que nós trocamos o escudo pela bandeja. Oh, pastor, que loucura é essa? Não, não é loucura não. Nós trocamos o escudo pela bandeja. Além de não empunhar o escudo para resistir, nós colocamos uma bandeja para receber o mal que vem. É tempo de lançar fora a bandeja e empunhar o escudo. Sabe por que muitas coisas têm te atingido? Porque você baixou o escudo e apresentou a bandeja. De bandeja. Entregou o coração para palavras ruins. Entregou teus ouvidos para comentários ruins. Entregou tua casa para coisas ruins. Não, hoje é dia de lançar fora essa bandeja e pegar o escudo da fé e dizer: eu não vou mais permitir que os dardos do maligno me toquem. Eu não vou mais permitir que as flechas inflamadas de Satanás toquem o meu coração. Porque nós usamos sempre o instrumento errado na hora errada, irmão. Quando é para estar com o escudo, nós estamos com a bandeja. E às vezes nós estamos com o escudo quando era para estar com a bacia. Pegou? Muitas vezes a gente não põe o escudo para resistir a Satanás, mas põe o escudo para resistir o confronto, a palavra, a correção. Quando nós deveríamos ter uma bacia e dizer: eu vou até lavar teus pés. Porque foi isso que Jesus ensinou. Resistir, nós precisamos resistir ao diabo. E Tiago diz lá no capítulo 4 do seu livro: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes ele diz: sujeitai-vos pois a Deus. Resistir ao diabo e ele vai correr de você. Posicionamento. Sabe, então a gente precisa cuidar. Para de receber de bandeja aquilo que era para você estar resistindo com o escudo. Eu vou repetir, tem coisa que nós precisamos repetir. Para de receber de bandeja aquilo que era para você estar resistindo com o escudo. Alerta, aviso. Lá em 1 Coríntios capítulo 5 e verso 11. 1 Coríntios capítulo 5 e verso 11. Já estamos indo para o final, gente. 1 Coríntios 5,11 diz assim: mas agora estou lhes escrevendo. E Paulo está escrevendo para quê? Para alertar, para dar um aviso, para preparar. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se, fazendo-se, parecendo-se, é isso que ele diz, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer. 1 Coríntios capítulo 5 e verso 11. E aí eu sei quando a gente fala assim, você fala: pastor, mas então Deus está mandando eu sair do mundo? Não, porque Ele não está falando do mundo, Ele está falando da igreja. Ele não falou: não coma com o pecador, não coma com aquele. Ele está dizendo: não coma com aquele que diz que é irmão, mas não é irmão. Não coma com aquele que diz que é, mas não é, né? Que tem essas... O que é isso? Proteção. Empunha o escudo. Que a tua atitude ainda faça esse que diz que é irmão, não é ser um dia irmão de verdade. Que o teu comportamento de empunhar o escudo na hora certa faça ele ver Jesus de fato e crer que Jesus existe e que o Espírito Santo revela todas as coisas. E que ele possa ser tocado e transformado. Não é recebendo de bandeja que você vai converter alguém, não. Recebendo de bandeja está mais fácil se desviar do que converter alguém. Você está falando com alguém que está revestido da armadura de Deus. Por isso esses dardos daqui não passam. Esses dardos não vão me afetar. Então muitas vezes nós estamos usando o instrumento errado na hora errada. Ele fala também do capacete da salvação. Vamos lá relembrar. Cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, calçado aos pés a sandália da prontidão do evangelho. E agora ele fala do capacete da salvação. Qual é a função do capacete? Proteger a cabeça. Por quê? Porque dentro da cabeça está o nosso cérebro, está a nossa mente. Olha como Deus é lindo. Ele fala: protege o coração, mas protege também a tua mente. Guarda a tua mente.
Em tempos difíceis nós estamos ouvindo um monte de bobagem por aí, estamos recebendo, e isso está afetando nossa mente e os nossos corações. Só que isso só está entrando onde não está revestido. Se nós decidimos, não, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não vou receber mais essas notícias que estão por aí, o que me move não é as notícias da terra, o que me move é a revelação do céu, é a revelação da palavra de Deus. Então mente fala de outra parte, capacete fala da cabeça, de outra parte vital da mente. Sabe, porque é na mente que o diabo tenta nos enganar. Aqui está o maior campo de batalha, que é a mente. Tudo que acontece aqui fora, olha bem, gente, ninguém nunca vai poder dizer que aconteceu aqui fora o que antes não foi produzido aqui dentro. Opa, aconteceu, bati em alguém, matei alguém, não. Antes começou aqui. Algo que começou aqui virou realidade aqui. Por isso precisamos estar guardados. O próprio Paulo vai dizer em Romanos 12:2: não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas antes sejais transformados pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Quer ver as coisas mudar aqui fora? Começa a provar dessa transformação de mente. Senhor, põe esse capacete para me guardar, guarda minha mente de coisas ruins, guarda minha mente de tudo aquilo que não procede do Senhor. E por último, para nós terminarmos, ele fala da espada do Espírito. O último objeto, acessório dessa armadura é o que? A espada do Espírito. E quando fala de espada do Espírito, estamos falando do que? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é espada. A palavra de Deus, né, é uma arma para a nossa defesa. É através da palavra de Deus que nós estamos protegidos. É através da palavra de Deus que nós podemos nos defender dos ataques do nosso inimigo. Olha que lindo, eu estava pensando nisso ontem, né? O que o escudo faz? O escudo protege dos dados do maligno, não é isso? O escudo está protegendo. Mas nós não temos só escudo só para ficar só nos defendendo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quem empunha só o escudo está só parado, está só se defendendo. Tem gente que vive assim, né? Parece que só se defendendo do diabo. Ai, será que agora dá para ir um pouquinho? Ai, vamos um pouquinho. Agora quem tem espada se defende e contra-ataca. Ah, você não entendeu? Quem tem escudo só se defende, mas quem tem espada se defende e contra-ataca. Pastor, está muito violento. Não, é Bíblia. Jesus está no deserto, e no deserto ele foi levado para ser tentado, e o inimigo vem para tentá-lo, e o inimigo usa o que para tentar Jesus? A palavra. Olha, se você é filho de Deus, dá ordem a esses pães, e a essas pedras, e eles vão virar pães. Está dito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Palavra, Salmo 91. O diabo usando a Bíblia. Uau, não, eu quero terminar, né? Você consegue ver? Até o diabo conhece a Bíblia. Então não se impressiona com quem conhece Bíblia, porque melhor do que conhecer a Bíblia é viver a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Por isso ele é diabo. Está entendendo? Dá ordem a essas pedras e elas vão virar pães, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. E Jesus, o que é que Jesus faz? Com a espada Jesus se defende, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, e ataca. E sabe por que eu digo que contra-ataca? Porque é que Jesus? Não, o diabo. E a Bíblia diz, Lucas 4, e o diabo se ausentou por um período. Sabe por que muitas vezes ele não se ausenta? Porque você só fica se defendendo. Mas experimenta hoje, em uma mão o escudo, se defende, porque é teu papel, mas na outra a espada. Está escrito, está escrito, está escrito. Consegue entender? É isso que Deus espera para nós hoje. Deus está nos mostrando o que está por vir, Deus está mostrando tudo o que iria acontecer, nós já sabíamos bem do início. A palavra, a Bíblia, gera fé em nós, gera avivamento em nós, ela ativa a vida de Deus em nós. E não é à toa que o próprio Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus como obreiro
aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que sabe, manusear uma espada como ninguém. É isso que Deus espera, sabe? Essa armadura não é só para simpatizante, essa armadura é para filho. Você é filho, você é filha, discípulo, né, de Deus, soldados de Deus, e essa armadura está disponível. Eu não posso dizer para você que as lutas não vão vir, eu não posso dizer que tudo vai melhorar, eu não posso, mas eu posso dizer que se você estiver preparado, nada vai te abater. Se você estiver preparado, nada vai te abalar. Você crê? Você recebe essa palavra no teu coração? Você pode oferecer um aplauso a Jesus por ela? Graças a Deus, graças a Deus.